Bem, meus amigos, lição número 12, a lição de domingo, dia 12/9, uma lição que vai nos falar sobre uma fuga premeditada. Jonas imaginou que, mudando o curso da vida dele, de uma viagem assim que ele programou, porque Deus havia programado ele ir para Nínive, ele programou ir para Tarsis. E essa viagem programada não foi nada boa, porque Jonas ele tinha todas as qualidades que Deus conhecia para levar a mensagem a Nínive. Nínive era conhecida assim como a cidade dos assírios, a capital dos assírios. E os assírios eram muito cruéis, esfolavam pessoas vivas, eles empalavam pessoas, ou seja, enterravam a pessoa viva, esfolavam a pessoa em vida. Eles tinham lá o espeto dos assírios, que parecia um lápis gigantesco, era um tronco de uma árvore que era afinada a ponta. Eles levantavam os prisioneiros a uma grande altura com uma corda e soltavam a pessoa bem em cima daquele espeto, e o povo aplaudia quando a pessoa espetava de forma assim gradual. Eles pegavam uma espécie de uma madeira, empurravam o corpo para cima, o corpo caía no chão, esfolado com uma abertura no abdômen. Eles então jogavam para os cães devorar e colocavam outra pessoa ali para ser morta. Eles pegavam os prisioneiros, levavam em abismos gigantescos e soltavam lá de cima, só para ver o estouro da pessoa lá embaixo. E ficava lá embaixo uma plateia para ver qual é o tipo que a pessoa morria. Havia até apostas sobre de que forma a pessoa ia morrer, com careta ou sem careta, esborrachado ou não. É uma crueldade muito grande. Então, quando Deus disse para Nínive, para Jonas, você vai a Nínive, Jonas tremeu, disse, não vou não, Deus vai ter que arrumar outro. E Jonas então programou ali assim a sua saída para outro lugar. Ele disse, eu vou para um resort, eu vou para Tarsis, eu vou para as Bahamas, eu vou para o Havaí, mas para Nínive eu não vou de jeito algum. E então ele resolveu fazer ali, assim, a sua estadia em outro lugar. Comprou a passagem e foi para o porão do navio dormir sossegadinho. Há pessoas que são servos de Deus e se cansam do trabalho do Senhor. Havia um pastor que, junto com mais 3 pastores e 2 obreiros, foram para uma região assim da Ásia. E eles então resolveram fazer um trabalho todo especial de evangelização. Gente, quando chegando nesse local, o pastor se viu numa situação delicada, porque os 5 amigos dele contraíram assim uma febre amarela e os 5 morreram. Ele ficou sozinho. Até a esposa dele faleceu também. Ele ficou desiludido, ficou 5 anos pregando, mas sabe, quando a pessoa perdeu tudo, a pessoa não tem mais muito ânimo, sabe? Pregar o evangelho para quem está desanimado é quase que uma obrigação enfadonha. E esse pastor pregava e pregava, mas ele não pregava com aquela convicção. O resultado, se passaram 10 anos, nenhuma alma foi convertida. Você acredita nisso? Nenhuma alma convertida, ninguém tomou decisão, porque o pastor estava desanimado. Sabe o que ele fez? Juntou as coisinhas dele, veio para o país de origem dele e morreu num asilo, e completamente desiludido da vida. Nesse local onde ele pregou, um ano depois, uma das pessoas que havia recebido estudos começou a reunir pessoas para estudar a Bíblia, reuniu 10 pessoas, 20 pessoas, começou a reunir. Gente, quando um pastor, a missão mundial mandou um pastor para aquele local, ficaram espantados, tinha 200 pessoas esperando para serem batizadas. O pastor fez uma espécie de uma sabatina, para ver se eles conheciam mesmo a doutrina. Não é que eles conheciam 200 pessoas. Em 5 anos, 5.000 pessoas foram batizadas. Que pena que aquele pastor não teve paciência para aguardar. Uma pessoa que se enfadou no caminho do Senhor. Eu conheço pessoas que pregam e pregavam e não pregam mais. Sabe o que eles me disseram? Estou enjoado de pregar. Não adianta você pregar, entendeu? Não adianta fazer semana de oração, não adianta fazer vigília. O povo só quer novidades, sabe? Você faz a semana de oração, as pessoas ficam todas animadas. Na semana seguinte, o pessoal volta para a vida antiga, entendeu? Nada muda. Se brincar, até piora para algumas pessoas. Eu disse, não pode ser assim. E às vezes a gente se sente desanimado. Eu lembro que eu fui fazer essa oração uma vez num local, e olha, preguei a semana inteira, não teve nenhum resultado. Assim, na hora dos apelos, ninguém vinha nada. E eu fiquei desanimado, falei, puxa, que semana de oração mais pífia, né? Ou seja, sem resultado algum. Depois Deus me mostrou. Depois de alguns anos, eu encontrei pessoas em outras igrejas
que me disseram, olha, sabe aquela manifestação que o senhor fez na igreja? Eu estava afastado da igreja, fui assistir, voltei para os caminhos de Deus. Né? Olha, mais de 30 pessoas em outras igrejas, falei, olha, o resultado não foi imediato, mas foi depois. Mas a gente não pode desistir, não podemos desistir do trabalho do Senhor. Eu lembro que eu fui fazer uma semana de oração em outra igreja, chovia muito, mas muito mesmo. E eu pensei, não vai vir ninguém. Gente, fiquei espantado. 120 visitantes. Impressionante. Aquele trabalho foi demais. Tanto que, quando terminei essa oração, o pastor disse, você não quer ficar mais 4 domingos aqui? O povo gostou de você. E eu pensei, mas pastor, não tem resultado nenhum. Calma, Deus vai dar o resultado. Quando foi no último domingo, quem é que apareceu ali na pregação? O pastor Luiz Gonçalves. E o pastor disse, o pastor Luiz Gonçalves vai fazer a série do Apocalipse aqui. Eu chamei o pastor Luiz Gonçalves na frente, apresentei para as pessoas. Gente, 120 pessoas estavam ali para estudar a Bíblia. Sabe quantas foram batizadas? 300 pessoas. Os familiares também foram buscados. O pastor Luiz Gonçalves fez ali o Apocalipse, foi uma bênção. E eu pensando que não ia dar em nada. Jonas pensava que não ia dar em nada a ida dele para Nínive. Aí a pergunta aqui é o seguinte, ao fugir da ordem divina, onde Jonas imaginou que acharia descanso? Aí tem o texto bíblico, Jonas capítulo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis e desceu para ir com eles, para longe da presença do Senhor. Olha que bobagem, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se no meio. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra seca e o mar. E disse, eu estou fugindo de Deus. E então aqueles homens tiveram um grande temor e disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque havia lhes declarado. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Jonas estava num soninho gostoso, no porão do navio. O capitão foi lá, você está dormindo? Levanta e clama ao teu Deus. Jonas imaginou, a resposta é, Jonas imaginou que fugindo assim, da presença de Deus de forma premeditada para Tarsis, que era a direção oposta a Nínive, tudo estaria resolvido, mas o Senhor o encontrou. Interessante essa expressão bíblica, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Às vezes os servos de Deus se enganam, até mesmo com aquilo que representa a pessoa de Deus. As pessoas imaginam que podem se excusar de uma obrigação que Deus está dando. Então, se Deus mandou você pregar, não adianta, você tem que ser submisso à vontade divina, porque Ele vai te recompensar depois. A recompensa pode não vir na hora. Eu lembro, estava numa igreja, uma irmã disse, eu sou convertido pela sua pregação. A irmã me conhece de onde? Eu não conheço a irmã, é a primeira vez que estou vendo o irmão. Mas como é que a irmã se converteu com minha pregação? Ele falou, o irmão fez uma série de conferências numa igreja e tinha um irmão que colocava um gravador em cima do piano. Esse irmão levava no sábado seguinte na minha casa, me fazia escutar a sua pregação e no apelo eu respondia sempre positivamente, me converti por suas pregações. Deus seja louvado, obrigado pelas pregações que o irmão fez. Eu disse, louvado seja Deus, tá vendo? Eu pensando que não tinha resultado e Deus mostrou os resultados, tá? Jonas era um profeta que tinha ideias próprias e ele também conhecia o trato de Deus com os pecadores. Sabia que Deus era bondoso, misericordioso, benevolente. Deus não se importaria de ele, Jonas, dar um não para Deus. Deus ia arrumaria outra pessoa. Deus sempre fez assim. Eu não quero, Deus arruma outro, põe outro no lugar. O Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro, Senhor, eu não. Deus disse, Moisés, vai você, Moisés. Senhor, eu não sei nem falar. Já faz tempo que eu estou longe do Egito, nem conheço a língua deles. E Deus disse, Arão vai ser a tua boca. Você vai junto com Arão, mas você vai. E Deus olha, convenceu o Moisés e convenceu também o Jonas, e cada um foi para o seu trabalho. Porque Deus sabe, Deus conhece o seu servo. Deus sabe qual é o servo certo para realizar aquele trabalho naquele local. E Moisés era a pessoa certa para libertar o povo no Egito. Jonas era a pessoa certa para pregar aos ninivitas. E olha, já havia tido uma briga entre o pessoal. Senaqueribe tentou invadir Judá no tempo do rei Ezequias. O anjo veio e matou 185 mil. E olha, ser profeta de Israel e desembarcar dentro de Nínive
e caminhar a cidade gritando, olha, vocês vão morrer todos, se convertam, senão Deus vai subverter essa cidade, 3 dias Deus deu de prazo. Olha, gente, era uma tarefa, convenhamos, difícil de fazer, hein? Pega você, vai no meio de um morro aí, falar contra o tráfico e pregar o evangelho. Você pode até ser morto. Eu conheci um pastor que ele estava aqui numa comunidade, fazendo uma série de conferência, e chegou um camarada lá e colocou o revólver na barriga do pastor. Diz, ó pastor, é o seguinte, se o senhor falar uma palavra contra o tráfico, eu executo você. O pastor disse, não, fique calmo, estou falando de Jesus. Não tem nada a ver com o trabalho de vocês aqui, com o que vocês fazem, entendeu? Pois esse homem vinha toda noite conferir, para ver se o pastor não falava nada contra o tráfico. Olha, não é que o homem se converteu, gente? O homem se converteu, o homem aceitou Jesus. O pastor disse, eu vou te batizar, ele aceitou Jesus. Mas na noite seguinte veio um rival dele e executou ele na porta da sede de conferência, na porta da tenda. Infelizmente. Mas o pastor teve chance de conversar com ele ainda no hospital, foi lá e ele disse, eu aceitei Jesus. O pastor disse, então meu irmão, fique na paz. Deus vai dar o descanso para você e na manhã da ressurreição a gente se encontra. O pastor disse, puxa, vê, eu pensei que não ia ter nenhum resultado, Deus salvou uma alma ali preparando para a manhã da ressurreição. Então aqui tem a frase de Ellen White, no Profetas e Reis, página 266. No encargo que fora dado a Jonas havia, uma responsabilidade maior do que tudo. Contudo, aquele que havia mandado Jonas ir estava apto a sustentar o seu servo e a garantir-lhe o sucesso. É isso que as pessoas devem pensar. Quando Deus manda, Deus vai junto e Deus garante o sucesso. A pessoa não vai sozinha. A pessoa não vai por suas próprias forças. Pode até falar bem, pode até ser uma pessoa assim envolvente, mas olha, a conversão é a parte do Espírito Santo. Ninguém convence ninguém. Só o Espírito Santo. Por isso que Jonas tinha que pensar nisso. Deus irá comigo. Jonas, inclusive, ele fez, assim, no tempo que ele era profeta, ele foi até visitar um rei e ele, então, conversou com o rei Amazias. Aqui, segundo Reis 14, 25, diz assim, também o rei Amazias restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Jonas era obediente, mas desistiu de ir a Nínive. Jonas era um profeta obediente, mas desistiu de ir a Nínive, com medo, com certeza, de ser executado, porque já havia uma briga antiga de Judá contra os assírios haviam perdido muitos soldados, e o momento da vingança, de repente o rei de Nínive podia se vingar ali em Jonas, e ele pensava nisso e tinha amor à pele. Ellen White escreveu, como o profeta Jonas considerasse as dificuldades e a aparente impossibilidade dessa comissão, foi tentado a duvidar da sabedoria do chamado. Enquanto hesitava, duvidando, Satanás o venceu através do desânimo. Profetas e Reis, página 266. Vendo, o diabo está sempre de olho. Quando a gente, assim, dá uma brechinha, ele entra ali com a sua cunha e vai batendo até rachar a nossa vida espiritual, o nosso ânimo. A gente desiste e Deus geralmente vai cobrar da gente, se nós deixamos de falar para alguma pessoa. Uma irmã me convidou uma vez, uma noite, para fazer uma visita na casa do irmão dela. Eu fui, mas estava preocupado, eu ia preparar o JA, a mensagem, para o dia seguinte ia pregar numa igreja, ia passar lição geral também. Então era exaustivo, eu pensei, são 8 da noite, até eu chegar na casa desse irmão, dessa pessoa, visitar, vou voltar quase meia-noite, até eu preparar tudo, foi dormir às 4 da manhã. Eu disse, não vou não, mas Deus disse, você vai. Aí eu falei, tá bom, irmão, vamos lá. Peguei o meu carro, peguei a irmãzinha, fui na casa do irmão dela, visitei, conversei, Deus falando na minha mente, faz um apelo para ele. O homem estava com câncer, eu conversei com ele, disse, José, Deus está me pedindo que eu faça um apelo para o senhor já entregou o coração a Jesus? Ele disse, não, na minha vida ninguém nunca me fez essa pergunta, se eu queria entregar o coração a Jesus. Então, eu nunca me preocupei com isso. A pessoa ia na missa, a pessoa ia nos cultos em algumas igrejas aí, mas eu nunca ia. Eu estava sempre jogando, estava indo no bar. Mas o senhor agora, o senhor aceita Jesus, seu Salvador, morreu na cruz pelo senhor, o senhor está doente, está precisando de Deus. Eu fui direto com ele, ele disse, irmão, eu vou ser sincero com você. Chamar o senhor de irmão, ele me falou. Eu aceito Jesus como meu Salvador. O que o senhor pode fazer? Eu falei, eu vou orar pelo senhor agora, para Deus aceitar a sua convicção. Eu orei com ele, deixamos ele lá, ele ficou até um pouquinho emocionado e viemos embora. E eu fui dormir naquele dia 3 horas da manhã, preparando tudo. Quando foi de manhã, eu fui na igreja, na casa dos professores, a irmã que me convidou para visitar o irmão dela. E eu disse, irmã,
Foi uma bênção a visita ontem, a irmã disse, quando precisar me chama que eu vou com a irmã. Ela disse, não vai precisar não, irmão. Por quê? Meu irmão morreu essa noite, o enterro dele é agora às 4 da tarde. Obrigado por ter ido e feito aquele apelo ao coração dele. Eu gelei, meus irmãos, porque eu pensei, já pensou, se eu não tivesse ido visitar aquela alma, teria morrido sem Cristo e eu teria sido culpado do sangue dele. Ainda bem que eu fui fiel ao chamado do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo disse para o rei Agripa, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Jonas foi desobediente e Deus o alcançou. Deus sempre nos alcança. Fica com Deus. Haja uma bênção no teu coração. Não fuja de Deus, nunca. Ele te encontra. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela bênção da palavra desta lição de hoje, dessa fuga que Jonas fez, pensando fugir de sua presença. Mas o Senhor está em todo canto. O Senhor conhece nosso deitar, nosso levantar. A palavra não chegou ainda à nossa boca, o Senhor já conhece nossos pensamentos. Teu nome seja honrado, possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Fica com Deus. Que bênção ter estado com você na lição de hoje e de domingo. Que Deus abençoe você. Amém.